Tremendo vacilão, informa. Falar em uma cura para a doença de Parkinson é, sabe, quase como esperar por aquele episódio final super aguardado de uma série incrível que ainda está sendo gravada. A gente quer muito assistir, claro, e tem várias pistas ótimas espalhadas pelas temporadas, mas aquele episódio definitivo ainda não saiu. A boa notícia? Bom, a ciência está trabalhando duro nos bastidores, e as ideias que estão surgindo são tão promissoras que, olha, parecem até ter saído direto de um roteiro de ficção científica. Então vamos mergulhar de cabeça nessa análise visual para entender o que está rolando de verdade. Mas, antes de distribuir esperança sem freios, a gente precisa alinhar a realidade e responder aquela grande pergunta. Hoje, o Parkinson ainda não tem cura. Só que não dá para desanimar de jeito nenhum. O momento científico que a gente vai explorar aqui é, sinceramente, incrivelmente promissor. A ciência está reunindo um arsenal tão empolgante de ideias que está literalmente reescrevendo as regras do jogo. O impossível de ontem é exatamente a pesquisa clínica que está acontecendo agora mesmo, hoje. Dá uma olhada nisso. Enquanto os tratamentos atuais são maravilhosos para ajudar a controlar os sintomas, o que, convenhamos, é vital para a qualidade de vida, eles não param a progressão da doença. Só que o alvo real da ciência moderna agora é muito mais audacioso. O objetivo final é encontrar formas de interromper, reverter ou até mesmo prevenir totalmente o problema. Ou seja, o foco deixou de ser só o alívio provisório e passou a ser a resolução completa de todo o quadro. E para entender como a gente vai chegar lá, o nosso roteiro de hoje passa por 6 áreas principais. A gente vai ver: em busca da cura, atualizando o cérebro, escudos e limpezas neurais, tecnologia com DBS e inteligência artificial, prevenção e hábitos e, por fim, como o futuro é combinado. Certo? Vamos direto para a nossa primeira parte, em busca da cura e o estado atual das pesquisas. E avançando para a parte 2, atualizando o cérebro, com as famosas terapias celulares e genéticas. Pensem assim, é como se a ciência tentasse trocar as peças defeituosas de um motor mecânico. Só que esse motor, no caso, é o cérebro humano, né? Uma estrutura absurdamente complexa que exige uma delicadeza incomparável. O processo se resume a 3 passos bem elegantes. Primeiro, cultivar células-tronco, que são super adaptáveis. Segundo, treinar essas células para produzir a dopamina, que é justamente o que falta no Parkinson. E terceiro, implantar essas novas células direto no cérebro. É basicamente uma substituição direta daquelas peças que se perderam no caminho. E a grande vantagem aqui é bem clara. Se tudo funcionar de forma perfeita, essa terapia pode restaurar a produção de dopamina de um jeito muito mais natural e duradouro. Agora, o desafio: garantir que essas células sobrevivam lá dentro e se integrem com segurança, sem causar efeitos colaterais imprevistos. Afinal, o cérebro tem defesas super rigorosas contra visitantes indesejados. Mas a parte boa é que já existem estudos clínicos rolando e os resultados iniciais trazem um ânimo gigantesco para toda a comunidade médica. Uma outra abordagem simplesmente monumental é a terapia genética. A vantagem incrível aqui é atacar direto na raiz do problema. A ideia é usar técnicas super avançadas, tipo o CRISPR, que funciona como se fosse uma tesourinha genética para ajudar o cérebro a proteger os neurônios ou a produzir a dopamina. É literalmente baixar e instalar uma atualização de software no corpo humano. O desafio, por outro lado, é que mexer nas instruções genéticas de um organismo é algo muito, mas muito delicado. Então é absolutamente crucial garantir a segurança total, porque qualquer erro nessa codificação pode trazer consequências bem graves. Bom, vamos para a parte 3, escudos e limpezas neurais, focando em como proteger o cérebro. Para compreender como esse sistema de defesa funciona, a gente precisa primeiro conhecer o grande vilão dessa história toda, a alfa-sinucleína. Em quem tem Parkinson, essa proteína começa a se acumular de um jeito profundamente anormal no cérebro. Ela vai formando uma espécie de aglomerado denso que intoxica e danifica os neurônios de um jeito implacável. Mas ter o alvo bem claro é justamente o que permite que a ciência monte uma bela equipe de contenção. E para combater esse acúmulo, entra a imunoterapia, agindo como uma verdadeira equipe de limpeza pesada. A enorme vantagem é a chance de desacelerar ou até parar de vez a progressão contínua da doença, simplesmente eliminando essas proteínas nocivas. Funciona quase como uma vacina. Mas claro, existe um grande desafio estrutural aí. Fazer com que esses medicamentos consigam atravessar aquela barreira de proteção natural fortíssima que o nosso cérebro possui não é uma tarefa nada fácil. Trabalhando lado a lado com essa equipe de limpeza, a gente tem os medicamentos neuroprotetores.
A vantagem dessa linha de pesquisa é poder equipar as células com potentes escudos, protegendo os neurônios antes mesmo que eles cheguem a morrer, o que retarda de forma absurda a evolução da doença. É um salto gigantesco em relação aos tratamentos que só focam em tratar sintomas. O grande desafio atual é a precisão. Como conseguir identificar de forma cirúrgica quais pessoas vão se beneficiar desses escudos e determinar o momento exato, aquele timing perfeito para usar essas substâncias. Indo para a parte 4. Tecnologia, DBS e inteligência artificial. Mergulhando de cabeça na fronteira digital. Sabe, a biologia sozinha não dita o futuro. É simplesmente deslumbrante transitar dos laboratórios orgânicos para o universo da tecnologia pura. Peguem o exemplo da estimulação cerebral profunda, mais conhecida como DBS. Ela está recebendo umas atualizações assombradoras. A vantagem dessas novas versões é que elas funcionam meio que como um piloto automático dentro da cabeça. Usando eletrodos hiperinteligentes, os dispositivos leem a atividade do cérebro em tempo real e já ajustam o estímulo na mesma hora. Isso entrega uma melhoria colossal na qualidade de vida. O desafio que fica é que continua sendo uma cirurgia invasiva, e embora devolva muito bem-estar, ainda não remove a causa original do Parkinson. E agindo como um cérebro digital por trás das cortinas, entra em campo a famosa inteligência artificial. A vantagem avassaladora da IA, como a gente já imagina, é a capacidade de triturar e analisar montanhas de dados em questão de segundos. Ela atua identificando padrões que estão ocultos ali, prevendo o curso evolutivo da doença e acelerando a criação de novas drogas com uma precisão incrível. O desafio atrelado a isso é a dependência total dela. A inteligência artificial só é tão boa quanto os dados que alimentam, então ela precisa de volumes imensos de informações que sejam muito exatas e totalmente validadas pela ciência para funcionar daquele jeito perfeito. Parte 5 agora, prevenção e hábitos, a importância vital de agir antes mesmo dos sintomas. A vantagem suprema da prevenção nos leva àquele velho e sábio ditado: agir cedo e prevenir é infinitamente superior a remediar. Imaginem só a possibilidade de fazer um exame super simples no futuro, identificar os riscos baseados na genética de alguém e então ajustar fortemente a rota da vida, mudando a frequência de exercícios físicos, ajustando a dieta, evitando certas toxinas no ambiente. O obstáculo gigantesco desse caminho é que o Parkinson é uma condição incrivelmente complexa. Como tem causas múltiplas e super entrelaçadas, não existe um fator isolado ou um único culpado que a gente possa simplesmente apontar o dedo e evitar. O que nos leva à nossa sexta e última parte. O futuro é combinado, unindo todas essas ferramentas espetaculares. Depois de dissecar tantas abordagens diferentes, a resposta final da comunidade científica não é uma pílula mágica única. Não tem milagre. Na verdade, o futuro que resolve isso envolve combinar todas essas 4 abordagens num grande time de peso. Terapias celulares refazendo a biologia, a genética ditando o ritmo certinho, medicações muito mais inteligentes protegendo o sistema e, claro, a tecnologia avançada refinando todo o resultado. A verdadeira vitória está na montagem desse time coeso, acabando de vez com aquela dependência falha de apostar em uma tática só. E apesar de toda essa complexidade massiva da ciência, o objetivo prático até que é bem direto, né? Dá só uma olhada nessa frase. Não é nada impossível sonhar com um futuro próximo onde teremos, entre aspas, um cérebro versão 2.0, com menos bugs e mais estabilidade. A caminhada está a todo vapor para tornar essa espécie de reinicialização de sistema super viável no corpo humano. E a alma incandescente de todo esse esforço monumental está na força humana, está na coletividade. Cientistas, médicos, as engrenagens da tecnologia, tudo isso se encontra, mas são os pacientes que estão lá no dia a dia, dentro dos testes clínicos, que merecem um reconhecimento gigantesco. O tempo que a ciência exige, que é absolutamente essencial para garantir a segurança de todos os processos, só avança porque existem indivíduos atuando literalmente como a ciência viva, acontecendo em tempo real. A união de todas essas pessoas em torno da pesquisa é uma força formidável que cria uma esperança real, documentada e testada. A gente chega, então, a essa linha final de reflexão. A revolução já está no horizonte. E o caminho, mesmo exigindo um certo tempo de paciência, sinaliza com muita força que acontecimentos imensos e muito positivos estão chegando por aí. E a pergunta profunda, aquela que fica no ar sobre tudo isso é: conforme todo esse palco é montado para reverter e interromper de vez a doença, como o engajamento humano, lá dos pesquisadores até os voluntários, vai definir o sucesso desse espetáculo médico?
O futuro, com certeza absoluta, não traz garantias de bandeja, mas é inegavelmente um terreno muito fértil de possibilidades que deixa a gente com aquela vontade enorme de conhecer logo o último episódio dessa jornada fantástica. Que toda essa nossa análise visual traga uma visão vibrante do que está por vir. Gostaram, meus vacilões? Deixem seu like e inscrevam-se no canal. Até a próxima do Tremendo Vacilão.